Fala galera, estamos de volta com mais uma aula de geografia e hoje para falar especialmente sobre dois grupos de países aí da América Latina. O primeiro grupo é o grupo dos países latinos e o segundo dos países da América Central. Então, ao final da aula de hoje, a gente vai conseguir reunir características geográficas importantes desses dois grupos de países. Então, vamos nessa. Bom, pessoal, e a gente começa falando sobre os países platinos, um grupo de países que são vizinhos do Brasil. Eles recebem essa classificação, né, essa denominação de platinos, numa referência à bacia hidrográfica do Prata. Os três países, Paraguai, Uruguai e Argentina, são banhados por rios que compõem a bacia hidrográfica do Rio Prata. Então, por isso a denominação. Esses países, esses três países, eles já compartilham todo um passado e muitas características de sua formação cultural, histórica, sua história colonial. Todos esses aspectos de construção do que essas nações são hoje, eles são compartilhados desde muito tempo atrás. Bom, galera, a respeito aí dos aspectos naturais da região ali platina, né, onde se localizam esses três países que a gente mencionou acima, Argentina, Paraguai e Uruguai, a gente já pode pontuar que é uma região de paisagens, climas e vegetações bastante diversificados, tá? Só para a gente ter uma noção de como as paisagens e os panoramas aí, os cenários naturais mesmo podem variar. A gente pode comparar, por exemplo, a região de fronteira ali da Argentina com o sul do Chile, né? Que é uma região de altitudes elevadas, é uma região ainda remanescente da Cordilheira dos Andes. Então a gente tem todo aquele aspecto que a gente conhece, né? De clima árido, vegetação mais pobre, devido à falta de umidade. A gente tem também um exemplo da Patagônia, que é um destaque muito interessante, principalmente a parte argentina. A Patagônia tem também uma parte chilena, mas quando a gente fala da parte argentina, é a parte que é bastante conhecida aí pelo setor do turismo, né? Tem Bariloche e tal. Essa parte é bastante interessante, porque é uma parte muito fria, que parece ali, tem aqueles aspectos ali mesmo de deserto, muito árida, né, também. Então ela sempre tem aquele visual ali inóspito, né? Ela passa essa impressão de cenários inóspitos assim que atraem muitos praticantes de esportes aí de aventura, como também turistas que desejam apenas ali apreciar uma bela paisagem. Bom, ainda comentando sobre os destaques naturais da região platina, é importante que a gente comente aí sobre o Chaco, né? A palavra Chaco tem origem na língua Quechua, que é uma língua tradicional sul-americana, que ainda é falada aqui em países como Bolívia e Peru. Essa palavra significa então algo como diversidade de seres vivos na língua quechua, e realmente fazendo uma alusão aí à diversidade de plantas e animais que se encontram na região do Chaco, tá, pessoal? A região do Chaco, ela ocorre aí então em parte do Paraguai, parte da Bolívia, parte da Argentina e parte do Brasil também, tá? Então, outro destaque interessante é o Pampa, né, que ocupa aí o Uruguai e o centro da Argentina, inclusive também um pedaço do Rio Grande do Sul, que é onde vivem lá os gaúchos, né, os típicos gaúchos, churrasqueiros lá que fazem chimarrão, toda aquela coisa. A altitude nos Pampas ela não ultrapassa 200 metros e aí ela é dividida entre Pampa seco e Pampa úmido, tá? É, no sentido do leste para oeste, a umidade vai diminuindo e, consequentemente, a pluviosidade, né, a ocorrência de chuvas também. Bom, pessoal, a população argentina ela vai ser mais concentrada ali nas imediações de Buenos Aires, tá? Junto ao estuário do Prata, atingindo então uma taxa aí de cerca de 100 habitantes por quilômetro quadrado. As regiões central e sul do país vão ser
escassamente aí povoadas, não vão ser tão povoadas quanto essa região da capital do país, né? O povo argentino, enquanto constituição étnica, descende mais de europeus, né, espanhóis e italianos. Então são aí majoritariamente uma população branca que descende de italianos e espanhóis, num total de 85% da população. A expectativa de vida, pessoal, é de 70 anos para homens e 77 anos para mulheres. Cerca de 81% da população vive nas cidades e 96% da população são alfabetizados. Já no Uruguai, a população também fica ali voltada para aquela região ao redor do Prata. Isso é muito interessante. Ali, de certa forma, virada para Buenos Aires também, né? A capital, Montevidéu, ela é meio que voltada para Buenos Aires também, capital da Argentina. Então elas são relativamente próximas, são capitais relativamente próximas. Só na capital do Uruguai, que é Montevidéu, vivem aí cerca de 40% da população do país. Então quase metade do país vive na capital. Também um país aí, assim como a Argentina, de predominância branca, só 8% das pessoas nesse país aí são mestiças. A taxa de crescimento vegetativo é baixa, 0,6% ao ano, 0,6% ao ano, e mais de 97% da população é alfabetizada aí. Então, Argentina e Uruguai têm índices aí próximos de alfabetização, né? Já o Paraguai ocupa principalmente a região central do país, né? Ao contrário do Uruguai e da Argentina, 91% da população do Paraguai é mestiça, né? Então, uma população que vem da mistura então dos colonizadores espanhóis com índios guaranis. É uma taxa bastante alta, né, de população mestiça. Bom, pessoal, para poder comentar aqui sobre os principais aspectos econômicos da região platina, né, dos países que compõem a região platina, a gente vai obedecer aquela lógica de falar de um país de cada vez, tá? A gente começa falando sobre a Argentina e já dando um destaque muito grande para o setor da agropecuária, tá? A Argentina, ela é uma referência aí, sobretudo na exportação de carne aí, bovina e ovina. Só para a gente ter uma noção da importância e de como a Argentina se tornou, de certa maneira, uma referência na exportação de carne, a gente pode observar a região dos Pampas. A região dos Pampas ela concentra 66% do rebanho bovino do país e 50% dos ovinos. Então, assim, essa região dos Pampas ela é muito propícia à criação de gado, né, à criação de ovinos. Então, claramente, dadas essas condições naturais, né, que favorecem essa atividade, você tem aí um crescimento muito grande da indústria e da carne, do comércio da carne, para exportação também. Tanto é que a Argentina se torna aí rapidamente uma referência, não só nos modos de preparo, nos cortes, mas também de qualidade de carne. Já a indústria, o processo de industrialização na Argentina, ele vai tomar força ali depois da Segunda Guerra Mundial, depois do fim da Segunda Guerra Mundial em 1945, né? A Segunda Guerra Mundial acaba em 45 e aí eles começam a explorar os recursos naturais mesmo. A indústria ela teve crescimento apoiado então na exploração de recursos naturais, por exemplo, aqui no caso do petróleo, né? Que tem as maiores jazidas de petróleo na Patagônia, né? Que essas jazidas representam aí 60% da produção do petróleo nacional. Então você vê que é realmente uma região que concentra aí um potencial muito grande de exploração desses combustíveis. É importante observar, gente, isso é assunto para outro dia, mas que petróleo ele é um combustível fóssil e como todo combustível fóssil, ele uma hora acaba. Então, a gente pode conversar sobre isso, talvez na live também, se vocês tiverem interesse.
tragam aí assuntos também do seu interesse que a gente vai discutir também. Eu estou conversando com o coordenador, mas estou com a impressão aí de que a gente vai ter uma live sim para conversar sobre alguns assuntos aí relacionados ao nosso conteúdo, tá bom, pessoal? Então espero ver vocês lá, mas a aula não acabou aqui, a aula está só começando, então vamos nessa. Bom, pessoal, além da exploração do petróleo nessa região da Patagônia, lá de Comodoro Rivadavia, tem-se também a exploração de gás natural enquanto recurso e ali uma produção um pouco mais tímida de carvão mineral, tá? Em algumas regiões da Argentina também. Já a energia elétrica, a produção de energia elétrica, ela não acompanha tanto aí um crescimento industrial e ela inclusive se torna uma questão de grande preocupação e até um obstáculo para o crescimento, para o desenvolvimento da indústria no país. A questão é que as áreas de potencial ali para a produção energética, elas acabam sendo muito distantes das áreas que mais consomem energia. Então, se tem aí esse transtorno logístico, né, para a produção de energia. Bom, pessoal, quando a gente fala aí sobre as principais atividades econômicas do Uruguai, é claro que a gente não pode deixar de dar o devido destaque à pecuária, que é sem dúvidas a principal atividade desse país, que tem aí então uma produção voltada para a exportação de carne e de lã, tá, pessoal? O Uruguai realmente tem essa tradição aí desde o século XVII e as áreas naturais mesmo de pastagem favorecem então essa criação de gado, né, essa criação de ovinos. Então você tem aí realmente um grande setor de pecuária no Uruguai. Ao mesmo tempo, pessoal, a agricultura não teve o mesmo desenvolvimento e isso se deve também ao fato de que a pecuária já seja aí consagrada no país. Então, grande parte das terras que seriam aí de grande potencial para a atividade agrícola, elas estão ocupadas já com a atividade pecuária. Então, isso inviabiliza um pouco o desenvolvimento das atividades agrícolas. Já a indústria no Uruguai ela é pouco desenvolvida, principalmente pela pobreza e pela falta de exploração de recursos minerais, né, e energéticos no país. Então, quando a gente fala de indústria, a gente está falando aí também de determinadas matérias-primas, a gente tem essa demanda, né, de matérias-primas e de recursos energéticos também para a produção industrial. Bom, galera, já no Paraguai a pecuária vai ser bem mais tímida, se comparada aí com os países vizinhos, né, com o que é feito pelos países vizinhos, tanto em questão de volume mesmo de produção, como também em relação à qualidade, né, da carne, dos rebanhos, enfim. O que é realmente bastante importado aí no sentido da agropecuária e da produção agrícola são aí as colheitas, né, de tabaco e algodão. Já aí o plantio de cana-de-açúcar, milho, feijão e mandioca, isso aí vai ser mais voltado para o mercado interno do país. A produção interna mesmo de minerais e combustíveis é praticamente insignificante, embora aí o subsolo mesmo paraguaio não tenha sido aí tão explorado, né, para pesquisa e para extração. O potencial hidráulico também é subexplorado e o que justifica também o fato do Paraguai apresentar um dos mais baixos índices de produção de eletricidade de toda a América Latina. É importante frisar também que o Paraguai tem aí uma usina, né, de propriedade binacional, Paraguai e Brasil, tem a usina de Itaipu, né, que é compartilhada pelos dois países. Houve uma série de concessões aí por parte do Brasil e do Paraguai também. O Paraguai não teve dinheiro suficiente para poder inaugurar a usina, mas ao mesmo tempo parte da energia que seria produzida ali para o consumo do Paraguai não é utilizada pelo país
E aí o Paraguai acaba vendendo parte da energia para o Brasil num preço mais baixo, já que o Brasil saiu aí investindo mais na usina, na criação da usina. Bom, pessoal, agora a gente vai se despedindo aí da América Latina e vai adentrando aqui em assuntos relacionados à América Central. A América Central, então, ela está ali conectando, ela é um traço aí de união entre as Américas do Norte e do Sul, e ela tem como é que eu posso dizer, uma composição interessante, pessoal. Ela é dividida em América Central continental e América Central insular. Quando a gente está falando da América Central insular, a gente está falando das ilhas e Antilhas do Caribe, né? A gente está falando daqueles países pequenos que estão ali, como por exemplo Jamaica, Martinica, as outras Antilhas. A gente tem República Dominicana, Haiti, diversos outros países que são ali banhados pelo Mar do Caribe, tá bom? E a gente tem então essa separação entre a América Central continental e a América Central insular, tá bom? Esse trecho continental que está representado aqui no mapa, ele horas ele se estreita, horas ele fica mais largo e é um território que é quase sempre montanhoso, dificilmente você vai encontrar ali planícies no relevo dessas regiões, tá? Então, as poucas planícies que se tem ali, elas ficam em regiões de vales, tá? Que separando as mesetas interiores ou próximas do litoral, tá? Bom, pessoal, aqui esse mapa ilustra para a gente claramente essa divisão, né, do que é a América Central continental e do que é a América Central insular, né, composta aí pelas Antilhas, né, e pelas ilhas do Caribe, tá bom? Bom, galera, nesse slide a gente pode acompanhar aqui de uma maneira um pouco mais clara e mais didática de como a América Central e Insular se divide. Então a gente tem uma classificação aí de grandes ilhas, né? Que são ilhas com a maior extensão, como Cuba, Haiti, São Domingos, Jamaica, Porto Rico. As pequenas ilhas, elas são então dispostas aí sobre a forma de um arco, que ela começa ali no litoral, né, norte da Venezuela e que vai até o Porto Rico e a Jamaica. Então elas são chamadas de pequenas ilhas. E as ilhas Lucata ou Bahamas são situadas então a nordeste de Cuba, tá bom? Que são numa outra área que já não tem essa expressividade tão grande como as pequenas Antilhas e as grandes Antilhas que aparecem no mapa, né? Sobretudo ali bem paralelas à parte continental da América Central. Bom, pessoal, vivendo então na América Central, são 67 milhões de pessoas aproximadamente, sendo que 60% dessa população vivem aí nas Antilhas. Lembrando que as Antilhas são divididas em grandes e pequenas Antilhas. Então, 60% das populações vivem fora da porção continental, tá bom? A composição étnica dessa população é variada. Então, você tem ali em algumas regiões descendentes ali de maias, de chibixas, de povos indígenas, né? E também tem populações negras, mestiças, mestiços de brancos com negros, mestiços de brancos com indígenas, enfim. A religião católica ela é predominante principalmente naqueles países que foram colonizados aí pelos espanhóis, tá? Então você vai ter aí aspectos culturais muito similares nesses países. Bom, galera, a respeito da agricultura na América Central, a gente tem algumas questões bem delicadas e para tentar simplificar e tornar isso mais objetivo, a gente observa o quê? A existência de grandes empresas norte-americanas controlando aí a produção e a exportação em larga escala desses produtos que são tropicais, né? Então, os Estados Unidos e as suas grandes empresas acabam se beneficiando das condições geográficas, né, climáticas, das condições naturais ali que favorecem o cultivo de produtos tropicais como café, banana,
cana-de-açúcar, cacau e madeira. Então, essas empresas se favorecem disso e isso acaba que cria um problema aí, uma falta de balanço, né? É, uma falta de proporção entre produção, consumo e lucro, né? Nessa região. Bom, pessoal, um ponto interessante, agora saindo um pouco da parte continental da América Central, indo para a parte insular, a gente tem Cuba como um destaque aí na produção agroindustrial, principalmente por ser o maior produtor de açúcar do mundo, né? E Cuba é interessante porque Cuba passou aí, tem uma história política um pouco diferente aí em relação aos demais países da região. Então, talvez por isso, né, isso é uma dedução minha, talvez, de que talvez por isso Cuba tenha se mantido como um grande produtor aí de açúcar, como o maior produtor de açúcar. Agora falando um pouco sobre as populações, Cuba então conta com a população de 11,5 milhões de habitantes, seguido aí também da República Dominicana, que conta com 8 milhões de habitantes. Resumo aqui da ópera, os demais países aí das grandes Antilhas são os que têm as maiores populações aí nessa região insular da América Central. A gente tem aí, por exemplo, países que falam, a maioria dos países aí tem espanhol como a língua oficial. Entretanto, você tem aí colônias francesas e ex-colônias francesas, né? Como Guadalupe, Martinica e Haiti, que é uma ex-colônia francesa, e você tem aí a língua francesa como língua oficial. Já na Jamaica, por exemplo, você tem o inglês como língua oficial. Bom, pessoal, já foi dado aí o exemplo de Cuba, né? Entre os países insulares, e dá para a gente ter, a partir do exemplo de Cuba, ter uma ideia do que é cultivado e produzido nos demais países da porção insular aí da América Central. Então você tem aí culturas, além da de cana-de-açúcar também, que não só em Cuba é realizada, mas também tem cultura de algodão, café, tabaco, frutas, e uma produção aí completamente favorecida pelo clima, né? Pelo clima tropical mesmo, úmido, quente. Já quando a gente está falando de exploração aí de recursos minerais, a gente tem na Jamaica a exploração da bauxita, né, que é um minério, tem exploração de níquel em Cuba, de ouro na Nicarágua, e além de que também outros países, por exemplo, como as Antilhas Holandesas, contam aí com refinarias de petróleo, né, em Curaçao, Aruba e Bonaire, né? Então as principais cidades dessa região aí da América Central são Cuba, são Guatemala, né? San Juan, que fica em Porto Rico. E bom, galera, a gente tem aqui por fim um slide para comentar brevemente sobre a ordem de alguns conflitos que ocorrem e ocorreram na América Central, de modo geral. Eles basicamente se tratam aí em grande parte de conflitos de interesses, né? Os Estados Unidos ali sempre querendo fazer seus interesses, fazer com que seus interesses prevaleçam perante as outras políticas, as outras economias, e aí acaba que se tornaram ali também, os Estados Unidos acabam aproveitando assim demasiadamente da posição estratégica em vários sentidos desses países, dessas nações, né? E isso acaba trazendo implicações e limitando o crescimento econômico desses países. E aqui no último parágrafo a gente tem, por exemplo, falando sobre conflitos, né, políticos, de ordem política e conflitos internos mesmo em El Salvador e Guatemala, enfim. É isso, pessoal, a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero ter sido mais breve hoje também. Tentei acelerar aqui, são muitos assuntos, né, dentro de uma aula. A gente está falando sobre duas regiões diferentes, com formações diferenciadas, então realmente a gente deu uma corridinha. Boa sorte aí nos exercícios e espero
aí estar de volta em breve para mais uma aula. Obrigado, pessoal.